Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Hoje o professor vai explicar a atividade do dia nesse vídeo. Hoje é dia 17 de setembro de 2021 e a atividade de Geografia e História. O livro que nós iremos utilizar é este livro, Currículo em Ação, Sociedade e Natureza, tá bom, pessoal? Volume 2, que é o livro novo que vocês já receberam ou que a família já buscou lá na escola, tá bom? Abram na página 127 até a página 131, combinado? O que nós iremos fazer nessa atividade, pessoal? Sequência didática 3, vocês vão colocar o nome de vocês em todas as páginas e colocar a data de hoje, dia 17/9/2021. Não esqueçam de colocar o nome também na capa do livro, tá bem? Pois ele é novo. Atividade 3.1, apresentação da atividade. Vocês irão estudar a respeito das cidades e do crescimento das redes urbanas. O que você acha que provoca o crescimento da cidade onde moram atualmente? Com o auxílio do seu professor, elabore um diagrama e copie no caderno. Então aqui, pessoal, nós iremos falar um pouquinho sobre o que? O crescimento da cidade. Durante a passagem dos anos, muitos acontecimentos vieram para modificar a sociedade em que vivemos. Por exemplo, a urbanização, com a utilização do trabalho, com a industrialização, com a chegada das indústrias. Então, tudo foi se modificando, tudo foi evoluindo com o passar do tempo, tá bom, pessoal? E com isso contribuiu para que novas pessoas chegassem no Brasil, para que deixasse do pessoal viver apenas no campo para vir para a cidade. Então essa evolução, essa passagem de tempo, a industrialização, a modernidade, as tecnologias, foi fazendo com que ocorresse esse crescimento das redes urbanas. O que é um diagrama? O diagrama, pessoal, é este quadro que tem aqui abaixo, com esses quadradinhos embaixo. Cada quadradinho desses aqui dentro, vocês vão colocar uma palavra que lembre, por exemplo, o que contribuiu para o crescimento da cidade. Por exemplo, a industrialização, a chegada de imigrantes também contribui muito para o crescimento da cidade. As novas tecnologias também. A necessidade do trabalho, né? As pessoas começaram a necessitar a trabalhar, então elas começaram a sair do campo para a cidade, onde tinham mais oportunidades. Então tudo que for relacionado com o crescimento da cidade, com essa evolução, vocês vão estar colocando aqui em palavras, tá bom? Cada quadradinho desse, uma palavrinha relacionada ao crescimento da cidade. Em duplo, observe as imagens abaixo e analise as diferenças entre a representação da cidade no decorrer do tempo, conforme a orientação. Então aqui, pessoal, em casa, vocês vão fazer o quê? No exercício B. Vocês vão olhar as três imagens. Imagem 1, Benedito Calixto, vista da cidade de Santo, de 1899. Olha como que era em 1899. Imagem 2, fotografia do Porto de Santos. Essa fotografia é de 1926. E aqui a imagem 3, fotografia da cidade de Santos. Essa foto foi tirada em 2013. Então aqui eu tenho uma foto na cidade de Santos de 1898. Uma foto de 1926, que é a imagem 2, e a imagem 3 de 2013. Faça uma pesquisa sobre a história da sua cidade junto com o seu professor e responda as questões abaixo. Como as pessoas viviam antigamente na sua cidade? Então, pessoal, vocês vão poder utilizar na casa de vocês o celular para estar fazendo essa pesquisa, tá bom? Aqui vocês vão colocar como que viviam as pessoas antigamente aqui na nossa cidade. Por exemplo,
Quando surgiu Fernandópolis, lá em 1938, por volta de 1938, como será que era a nossa cidade, pessoal? Como que viviam as pessoas? Será que elas viviam já diretamente na urbanização? Será que já existiam casas, é, ruas, indústrias? Possivelmente não, né, pessoal? Devido à época. Então, como que vocês acham que viviam as pessoas de antigamente? Como era a cidade? Como eram as ruas? Lembrando que não existia tecnologia, tá bom, pessoal? Como era o transporte desse local? Naquela época, pessoal, existia pouco transporte de automóveis. O transporte era muito realizado através do quê? De charretes, de cavalos, carros de boi. Então, eram os transportes dessa época, tá bom? E na pesquisa que vocês encontrarem sobre a cidade de Fernandópolis, vocês podem estar colocando. Vocês acham que havia preocupação com o meio ambiente? O que vocês acham, pessoal? Será que lá em 1938, será que havia preocupação com o meio ambiente? Quais eram os tipos de energia e tecnologia utilizadas? Será que já tinha energia elétrica aqui em Fernandópolis? E as tecnologias, quais as utilizadas da época, hein? Como as pessoas costumavam se comunicar? Através de cartas? Será que era de telefone naquela época? Será que existia telefone, pessoal? Será que era a comunicação boca a boca? Lembrando que a tecnologia era quase zero naquela época. Como era a moradia das pessoas nessa época? Você acha que nessa época existiam prédios, comércios? Não, né, pessoal? Faz muitos tempos atrás. E o lazer dessas pessoas, como era e onde ocorria? Como que vocês acham que era o lazer? O que o pessoal fazia para passar o tempo e para se divertir? D. Analise com o seu colega as mudanças sociais, econômicas, culturais e ambientais provocadas pelo crescimento da sociedade até o momento atual. Aqui então, pessoal, como vocês estão direto em casa, vai ter que ter uma modificação nessa atividade, tá bom? Vocês vão escrever aqui a pequena resposta dizendo como que essa mudança ocorreu de lá do passado até agora. Quais foram os impactos que tiveram? Será que surgiram novas culturas, novas tecnologias? Tudo vocês vão colocar na D. Agora, pessoal, a atividade C da página 130, esse quadro aqui apresenta a classificação de algumas cidades de acordo com a principal função que exercia. Escreva o nome das cidades de acordo com a sua classificação. Procure indicar uma cidade do estado de São Paulo e outra cidade do estado brasileiro. Por exemplo, pessoal, cidades turísticas que possuem vários lugares para ser visitados, pessoal. Aí vocês vão colocar, será que é Embu das Artes e Campos de Jordão? Será que é Santo André e São Bernardo do Campo? Ribeirão Preto, Santos, São Luís do Paraitinga e Itu, Assis e Campinas ou Aparecida? Vocês vão ler, tá bom? E vão encaixar essa relação das cidades que está aqui embaixo no quadro aqui em cima, tá bom? Cidades religiosas que apresentam um fato ou marco religioso. Uma cidade comercial, uma cidade universitária, cidades históricas, cidades industriais que apresentam indústrias diversas, cidades portuárias, os portos são importantes para o transporte de cargas e mercadorias, e cidades administrativas, que é a sede do poder político administrativo, tá bom, pessoal? Então vocês vão colocar cada quadro desse uma cidade aqui de baixo, tá bom? No exercício da página 131, você e sua turma conhecem ou já visitaram alguma dessas cidades? Relatem no espaço abaixo como foi um passeio e depois conte para a sua turma. Caso não tenha tido a oportunidade de conhecer essas cidades, conte para a turma qual dessas cidades você gostaria de visitar e por quê, tá bom, pessoal? Aqui embaixo vocês vão
escrever se vocês já visitaram alguma dessas cidades e se vocês têm interesse em conhecer e por que vocês têm vontade de visitar, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem para o professor.